Glória a Deus, estava muito bom, estava maravilhoso demais. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Lucas capítulo 13, versículo 10. Posso ler? Tem pouco amém, vou esperar mais um pouquinho. Passo a ler então. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a prendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Queridos, esse texto aqui é um texto muito lindo, é um texto muito maravilhoso, mas aqui nós vemos a história de uma mulher que ela tinha um espírito de enfermidade sobre a sua vida. Uma mulher que ela andava encurvada, mas ela tinha essa grande oportunidade que é estar indo na sinagoga para aprender dos ensinos do Senhor. E nós lemos aqui no texto, e no decorrer dessa história, nós podemos compreender que ela foi curada pelo Senhor. Mas no começo do texto, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. Então deixa eu dizer algo para você, um dos princípios para nós recebermos a cura de Jesus é estarmos em um lugar de ensino. Ela estava na sinagoga. E a Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem doenças físicas, existem algumas coisas que a gente tanto quer obter a cura, tanto quer obter a restauração. Mas muitas vezes isso é resultado da ação de espírito de enfermidade. Muitas vezes isso é resultado de talvez algumas coisas que a gente acabou não mudando e isso se tornou uma legalidade para esse espírito de enfermidade agir. Obviamente que também existe no físico a questão de negligência com a saúde, sim. Mas a Bíblia diz que essa mulher encurvada, ela ficou 18 anos naquela situação. E no decorrer do texto, queridos, nós vemos que o texto chega a dizer que ela era filha de Abraão. Ou seja, ela era da descendência de Abraão. Então, possivelmente, essa mulher ela tinha o hábito de ir na sinagoga, de ir no templo para ser ensinada e aprender a palavra de Deus. Agora, você imagina alguém que está com uma enfermidade, alguém encurvado, que traduzindo para os dias de hoje, a sinagoga é o templo onde nós nos reunimos para receber o ensino da palavra. E de repente essa mulher, ela vai participar dos momentos de receber o ensino da palavra do Senhor.
E ela fica 18 anos da sua vida participando do ensino, participando do culto, mas ela vai e retorna para casa encurvada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode congregar na igreja, você pode ser fiel, todos os cultos, culto de ensino, e você pode ser um encurvado dentro da igreja. Não é porque você congrega ou porque você está aqui que isso define que você não é um encurvado. Porque Jesus, ele sempre quis restaurar a minha vida e a sua. E quando nós compreendemos que existe enfermidade que não tem a ver simplesmente com algo físico, mas espiritual, então os nossos olhos são abertos para que a gente possa realmente nos direcionar em uma mudança. Agora, queridos, você imagina a situação desta mulher. A Bíblia diz que ela ficou 18 anos encurvada. Você imagina você participar de vários cultos aqui, você vir até este lugar, e de repente, de ano após ano, você chega nesse culto bem assim. Sabe que tem, eu não sei se você já viu, tem uma senhora encurvada que ela anda no centro, que eu sempre vejo ela e me lembro desse texto. Esses dias me deu uma vontade de orar por ela. Ela passou meio ligeiro, devia ter parado ela de qualquer jeito. Mas você imagina, querido, você vem no culto após culto, aonde nós estamos aqui pregando, que Jesus é a salvação, que Jesus é poderoso, de fato, tudo isso Ele é. Mas de repente você está encurvado, porque tem um espírito de enfermidade perseguindo você. E isso pode estar atuando na sua vida como consequência de uma vida que não se alinha, como consequência de algo que veio e não foi resolvido. Mas sabe o que é mais triste? É que quando a gente não consegue ser restaurado pelo Senhor e a gente vive uma vida como encurvado, a nossa visão, ela é limitada. Você parou para pensar que essa mulher encurvada, o máximo que ela conseguia fazer era olhar para baixo, era ter uma visão limitada, era ter uma visão terrena. Possivelmente ela já não tinha mais esperança, ela já não tinha mais expectativa, porque o fato de ela estar com aquela fragilidade, daquela enfermidade espiritual, fazia com que a esperança dela fosse limitada, fazia com que ela ficasse mais olhando para baixo do que olhar para lugares altos, acerca daquilo que o Senhor poderia fazer. Mas eu tenho uma notícia para dar para você. Não importa o que você está passando ou vivendo, o Jesus dos encurvados está aqui nessa noite. E Ele é o Jesus dos encurvados. E sabe, querido, não importa se você está congregando há 10 anos, 15 anos, anos podem passar e ainda assim você ser um encurvado dentro da igreja. Porque ela era encurvada e ela estava na sinagoga, ela estava recebendo a boa palavra, ela estava recebendo os ensinos de Jesus. Então a questão é o que eu e você fazemos quando nós começamos a discernir espiritualmente aquilo que o Pai deseja fazer na minha e na sua vida. Você já pensou, você por 18 anos conseguir só olhar para baixo, sem uma perspectiva de vida, a sua visão ser uma visão limitada, a sua esperança ser uma esperança limitada? Afinal de contas, dia após dia, ela tinha que conviver com aquela dificuldade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você nunca, ou talvez faz muito tempo, que você não consegue ter uma nova esperança, uma nova perspectiva em Deus, um novo nível de fé, um novo nível de querer mergulhar no propósito, no chamado, na vontade de Deus. Talvez a resposta para você é um encurvado e eu preciso tocar você. Talvez essa seja a resposta de Jesus para a sua vida. Porque quando você está encurvado, você não tem esperança. E um texto que eu gosto muito, 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança se limita apenas a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens.
E quando a gente é encurvado e não consegue viver o melhor daquilo que Jesus tem para nós, a gente não tem esperança. E se a gente não tem esperança, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aí muitos vêm conversar comigo, talvez vêm conversar com você e vêm dizer assim: eu não sei o que acontece, eu até quero ser feliz, mas eu não consigo. Sabe por que você não é feliz? Porque quem não tem esperança é o mais infeliz de todos os homens. E o encurvado, ele não tem esperança, ou pouca esperança. Então talvez a sua resposta é: você está encurvado. Tem algo na sua vida que eu preciso tocar você. Tem algo que eu posso fazer por você que ninguém já fez. Mas caso contrário, você continua sendo um encurvado. Caso contrário, a sua visão continua sendo limitada. Deixa eu ver qual versículo eu posso ler aqui. Olha o versículo 11. Ali estava uma mulher. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma poderia endireitar-se. Você vê que o texto ele deixa bem claro que de forma alguma ela conseguiria se endireitar. E aí está a resposta, querido, de às vezes quando a gente conversa, e a gente conversa com alguém e essa pessoa diz assim: mas eu quero e não consigo. Sim, porque para conseguir você tem que mudar a sua condição de encurvado. Caso contrário, você não vai conseguir ter uma visão mais ampla. Porque é da classe dos encurvados ter uma visão limitada, ter uma esperança frustrada, achar que as coisas vão ser sempre as mesmas. Imagina, aquela mulher ficou 18 anos. Possivelmente que essa mulher, ela não estava em pecado, ela conhecia a palavra, a Bíblia diz que ela era filha de Abraão, vinha da descendência de Abraão. E qual é o motivo de eu falar isso? Para nós abrirmos os nossos olhos de que a gente pode ser filho, descendência de Abraão, de Jesus. A gente pode estar andando aqui, já ter se reconciliado, falar de Jesus, mas se a gente não estiver alinhado com a sua palavra, a gente pode ser apenas encurvados na sua presença. E quando eu sou encurvado, eu oro, mas eu não consigo ter visão, porque eu estou encurvado. Eu estou com uma grande dificuldade, eu não consigo ir além. Talvez você se pergunte: tá, me diz aí mais características dos encurvados. Um resumo geral dos encurvados é que eles têm a sua visão limitada, muito limitada. Eles não têm essa perspectiva. Então o que acontece? Às vezes ele está ali, muitas coisas estão acontecendo, a família está sendo restaurada, Jesus está trazendo pessoas, muitas coisas estão acontecendo, mas ele não consegue desfrutar daquilo que Jesus faz, porque enquanto Jesus está fazendo, ele está olhando para o chão. O encurvado, ele é aquele que a esposa tem 99 qualidades e ela tem um defeito. Ele se apega no defeito e diz que ela não presta. Isso é uma característica de um encurvado. O encurvado, ele foca nos defeitos, porque a visão é da terra. Quando você tem uma visão celestial e uma visão espiritual, você consegue mergulhar nas qualidades das pessoas e o teu relacionamento melhora. Quanto mais encurvado eu fico, mais difícil fica o meu relacionamento com Jesus, o meu relacionamento com as pessoas. Então você tem ali um maridão trabalhador. Um maridão querido, ele trabalha a semana toda e faz um monte de coisa para você, e chega em casa e você já começa a cobrar e falar: porque você não fez isso e não fez aquilo. E ele quase dá mortal, brabo.
Por que você não elogiou por ter um marido trabalhador? Isso é característica de um encurvado. Quem você é? Quem eu sou? Será que eu sou ainda um encurvado ou eu sou um encurvado restaurado? O texto dessa mensagem, que se você quiser anotar, é endireitando os encurvados. Se você chegou encurvado aqui nesse lugar, você vai ser endireitado hoje. Hoje ele vai te pegar. Mas você precisa querer. Senão você continua tendo uma visão limitada. Você não consegue avançar. Quem tem visão terrena tem a tendência de olhar muito mais para aquilo que não dá certo. Pensa aí, você tem uma família, você tem um trabalho, você tem uma igreja maravilhosa, os teus pastores são maravilhosos. Aleluia! Alguns estão dizendo misericórdia. Mas você congrega numa igreja séria, com pessoas sérias, com missionários maravilhosos. O missionário Felipe, meus irmãos, ele é demais. Pensa num homem de Deus. O missionário Creidinho, o missionário Cleider, é um queridão. Sabe, você tem uma liderança abençoada. Mas sabe o que o encurvado faz? Ele tem a tendência de pegar o que é bom e dizer que não presta. Ele tem uma visão limitada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele não chamou você para ser alguém encurvado. Ele chamou você porque ele deseja restaurar você. Ele deseja tocar a sua vida. E quando aquela mulher ela é curada aqui nesse texto, o responsável da sinagoga, o mestre da sinagoga, ele fica mordido, porque aquela mulher ela foi curada num sábado. Por quê? Porque a religião não pôde oferecer para ela o que Jesus pôde. A religião não pode te oferecer o que Jesus pode. Então aquele líder da sinagoga começa a dizer: olha, como assim estão curando no sábado? Vocês precisam vir em outros dias, porque no sábado não pode. E aí Jesus dá uma varada assim: seus hipócritas, vocês não tiram os boi para dar comida, por que eu não posso tirar ela da prisão no sábado? Jesus lanha eles, porque a religião ela não pode oferecer muita coisa para você, porque eles estavam mais preocupados ali com o sábado do que com a pessoa. Jesus não institui a lei para matar pessoas. A lei é para salvar pessoas. E até nos dias de hoje a gente vive pela lei. Jesus não veio abolir a lei. Mas as pessoas são importantes. É esse senso de importância que Jesus está passando, de que todos são muito importantes. E talvez você diga para mim: tá, então me diz uma coisa, vocês não se guardam no sábado? Nos guardamos no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado de novo e no domingo de novo, na segunda de novo. Porque Jesus não chamou você para se guardar no sábado. Jesus chamou você para se guardar todos os dias da sua vida. Todos os dias. Porque você é templo do Espírito Santo e Ele vem buscar uma igreja imaculada, uma igreja que quer casar, uma igreja apaixonada. Então não se trata de sábado, se trata do quanto você o ama e qual estilo de vida você quer ter para agradar o coração de Jesus. Vocês guardam o sábado? Sim, nós guardamos o sábado. O domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado e o domingo e assim vai, todos os dias. Nós nos guardamos para o Senhor. E aqui eu não estou criticando ninguém, eu apenas estou dizendo que Jesus chamou você para se guardar todos os dias, não um dia, todos os dias.
E aquele líder da sinagoga, ele fica mordido, porque ele sabe que a religião não pôde proporcionar muita coisa, não pôde oferecer muitas coisas, mas Jesus pode. Por isso que uma igreja que tem o fluir de Jesus não é uma igreja religiosa. O problema é quando a lei começa a reinar e as pessoas deixam de ser importantes. Aí você trava Jesus de agir no meio da igreja, não por causa dele, mas por causa do seu e do meu coração. Então a gente se inclina para a religiosidade e não para a ação de Jesus. Em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 32, tem um texto muito interessante. E antes de eu falar um pouco sobre esse texto, eu queria dizer para você, o que está dificultando você de experimentar algo maior em Jesus? O que está dificultando você de se jogar aos pés de Jesus? De experimentar algo maravilhoso com Jesus? Talvez você está preocupado com a sua vida, você está preocupado com muitas coisas. Você está preocupado a respeito daquilo que você come, daquilo que você bebe, daquilo que você veste. E em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 32, a Bíblia fala: não estejam preocupados com aquilo que vocês devem beber, comer ou vestir. Não é a vida mais importante que o alimento? Não é o corpo mais importante do que a vestimenta? Olhem as aves nos céus, elas não plantam e elas também não colhem, mas contudo elas não são supridas, quanto mais será com vocês. Olhem os lírios do campo, eles não estão sendo cuidados pelo Senhor. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se Ele cuida das ervas do campo, Ele não vai cuidar de vocês? Talvez essa é a tua preocupação, e tudo que Jesus está dizendo é: se preocupe em andar comigo, eu vou suprir todas as coisas para você. Em Mateus 6,33, a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e não vai te faltar nada. E talvez você diga: oba, eu vou buscar Jesus e vou ganhar um carro. Não, irmão. O contexto das demais coisas acrescentadas é bebida, comida e vestimenta. Quando você busca o reino de Deus, o que não te falta é bebida, comida e vestimenta. Nada vai te faltar. Ah, quer dizer que eu não posso ter um carro e uma casa? Claro que pode. Eu creio que Jesus quer isso, mas o principal não é isso, o principal é Ele. E saber que a sua segurança está nele. Se preocupe em andar com Jesus. O que está dificultando você? E no versículo 32 de Mateus 6, a Bíblia fala algo muito forte. Não estejam preocupados com essas coisas, com bebida, comida ou com vestimenta, porque isso são práticas de pagãos. Querido, deixa eu dizer para você algo com muito amor e carinho. Tem muito crente vivendo e expressando atitude de pagão. Sabe o que é um pagão? É alguém que não adora um único Deus. É alguém que é meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tudo que vier é bom, tá top. Porque na verdade se envolvem com muitos deuses, mas não ao único. Então não consegue entrar para um lugar de dependência. Então o pagão ele tem que se preocupar com o que comer, com o que vestir e com o que beber. Mas nós, filhos de Deus, quando andamos com Jesus, o único Deus
O príncipe da paz, o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, aquele que se entregou por mim e por você. Nós não precisamos ter essas preocupações, porque nós sabemos que Ele cuida dos pássaros, dos lírios do campo. A Bíblia diz em Mateus 6, Ele cuida de tudo isso. Quanto mais vai cuidar de vocês, não vai te faltar nada. E muitas vezes essas são as razões pelo qual há uma grande dificuldade de deixar de ser um encurvado. Mas aquela mulher, ela agiu com perseverança. Ainda que com muita dificuldade, ela estava indo na sinagoga receber a boa palavra. Ainda que o que você deseja talvez não chegue à sua vida, não desista de viver a boa palavra. Não desista de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Jesus, Ele conta com você. Queridos, nós vivemos num tempo onde o obstáculo do ser humano tem sido lamentação e preocupação. Por que preocupação? Preocupação com relação ao futuro e lamentação com relação ao passado. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10: não digas que foram os dias passados melhores do que estes. Então às vezes tem muitas pessoas que estão andando com Jesus, mas elas estão lamentando que um dia experimentaram. Porque em 1622, quando aconteceu aquela coisa na minha vida, foi maravilhoso. Em 1634, quando eu vi a labareda no chão e o fogo pegando, e as pessoas orando em língua, e elas caíam tudo no reteté, era como um efeito dominó, todo mundo caía. Era maravilhoso demais. Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que fez isso lá atrás está aqui hoje, só depende de você. Por isso você não precisa dizer que em 1639 estava bom, porque o mesmo Jesus está aqui, e se você mergulhar nele, você vai experimentar coisas maiores e melhores, porque o melhor de Deus ainda está por vir, irmão. Mas te joga no rio de Deus. Diga para ele: eu não quero congregar um tempão e ser um encurvado que tem a visão limitada, que não consegue enxergar o que o Senhor está fazendo, que só pensa nas coisas da terra e não consegue ser espiritual, que faz e faz e faz, mas não ora, não lê, não busca Jesus, até vem nos cultos. Essa não é a vida que Jesus escolheu para mim e para você. Ele tem vida em abundância, mas Ele chamou a igreja para um relacionamento com Ele. Então, com relação ao passado, Eclesiastes 7:10, eu lamento o que eu já vivi em 1629. Agora, com relação ao futuro, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, eu estou preocupado com o que eu vou comer, beber ou vestir. Quando eu olho para trás, eu lamento o que eu vivi. Quando eu olho para frente, eu estou preocupado com o que eu posso viver. E quando eu olho para Jesus, eu aprendo a depender. Jesus não chamou você para lamentar e se preocupar. Jesus chamou você para depender da sua presença. Não viva uma vida de lamentação e preocupação. Viva uma vida de dependência. Porque tudo que você precisa está nele, sempre esteve nele. Agora, se você sair de perto dele, daí se preocupa. E se preocupa, as ganha, porque o negócio vai estreitar para o teu lado. Mas se você andar com ele, tudo que você precisa está nele. Você pode ficar totalmente tranquilo. Então no versículo 11 a Bíblia diz que de forma alguma ela poderia se endireitar. Ela estava nessa situação há 18 anos. Todos estão me entendendo? Amém, irmãos? Amém. Diga aí para o irmão que está do seu lado: não durma. Jesus vai falar contigo. Glória a Deus. Olha só, versículo 12, vamos lá. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus.
Queridos, esse versículo fala que Jesus, ao vê-la, chamou. Talvez você venha aqui neste lugar várias vezes, e você acha que Jesus não vê você. Quero dizer uma coisa para ti, Jesus está te vendo. Jesus, ele vê cada um de vocês. E ele está te vendo e ele vai te chamar. Primeiro ele te vê e depois ele te chama, porque ele é um Jesus sensível a mim e a você. Ele é sensível ao meu coração e ao seu. Talvez muitas vezes no seu quarto você já chorou, sentindo a dor da solidão, a dor de ficar sozinho, a dor de não ter o abraço do seu pai biológico, da sua mãe, talvez da sua família, de estar perto da sua família. Eu quero dizer para você que Jesus te vê. Jesus, ele vê você. E ele vê você e ele te chama. Porque você é importante, você é especial. Você é criação dele, foi ele que fez você. Jesus, ele te chama. E a Bíblia diz que Jesus, ao vê-la, chamou ela e disse: você está livre da sua doença. Então impôs as mãos e ela imediatamente se endireitou. Por que ela se endireitou? Porque Jesus chamou ela e impôs as mãos sobre ela. Ou seja, teve uma atitude dela que fez ela deixar de ser alguém encurvada. A atitude de ouvir o chamado de Jesus e vir à frente para Jesus impor as mãos sobre ela. Parece algo tão simples, mas muitas vezes só o que está faltando para a gente sair da condição de encurvado, de visão limitada, é obedecer quando Jesus chama. Quando Jesus fala assim, ó, vem aqui. E quando ele põe as mãos, ele está dizendo: eu tenho autoridade que a religião não tem. Eu posso fazer o que a religião não faz. Eu posso transformar de tal forma que a religião não pode. Porque esse Jesus é um Jesus de autoridade. Agora, sabe, queridos, eu fico imaginando algo. A Bíblia diz que imediatamente, depois que Jesus impôs as mãos sobre ela, ela se endireitou. Quando ela chegou até Jesus, possivelmente o máximo que ela conseguia ver de Jesus eram os seus pés, porque ela estava encurvada. Mas depois que Jesus a tocou, possivelmente ela olhou para o rosto de Jesus. Talvez você está há muito tempo congregando e você gostaria de experimentar algumas coisas e você não consegue. Você diz para Jesus: Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero sentir o teu toque. Jesus, eu quero ser tocado por ti. Eu quero olhar para a tua face. Eu quero desfrutar desse relacionamento contigo. E talvez o máximo que você consegue é olhar os pés de Jesus. Porque na verdade você está encurvado. Mas não use esse motivo de encurvado para não conhecê-lo, para não entrar numa dimensão mais profunda. Você pode estar encurvado, mas se ele te chamar, obedeça-o. Chegue-se até ele. E a Bíblia diz que depois disso ela começou a louvar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que Jesus não cura, porque sabe que se curar, vão virar as costas para ele. E talvez você diga: não, mas eu vou andar com Jesus, ele conhece teu coração, ele conhece o meu coração. E sabe por que ele não te cura? Não é porque ele quer que tu tenha uma vida arrebentada. Esse aqui eu escolhi para se ferrar. Muitos são escolhidos, mas alguns são ferrados. Não é essa a questão. Mas sabe por que ele não faz isso? Porque ele sabe que talvez a única das formas de fazer você vir a este lugar e buscá-lo intensamente é se você estiver com uma enfermidade. É se você estiver passando a dificuldade. Então para que ele vai te dar algo que depois você não vai querer ele? Jesus sempre esteve buscando um relacionamento com um homem. No versículo 14, indignando porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo:
Há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias, e não no sábado. O Senhor respondeu, olha que palavra doce de Jesus: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Jesus, ele desce a lenha naqueles camaradas e ele fala assim: vocês são hipócritas. Se vocês desamarram o boi ou o jumento para dar água para eles, por que eu não posso curar uma filha de Abraão? Vocês estão mais preocupados com a lei do que propriamente com ela. A lei não é para matá-la, a lei é para vivificá-la. Mas a decisão é minha e sua. Quando Jesus, ele chama ela, ele tem então essa oportunidade de impor as mãos e mostrar que ele tem a autoridade que a religião não tem. E no verso 17 a Bíblia diz: tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. A religião ficou com vergonha, a religiosidade ficou com vergonha. A ação de Jesus, ela deve ser tão à vontade no meio da igreja, a ponto de envergonhar toda a religiosidade. Porque a religiosidade vai ver o que Jesus está fazendo e vai ver que ela não pode oferecer o que Jesus oferece. Então ela fica envergonhada. Mas eu fico imaginando aquela mulher encurvada, quando Jesus cura ela, e ela consegue ter uma visão agora celestial, uma visão além. Ela consegue ter esperança, ela consegue ter expectativa, ela consegue acreditar em algo maior. Ela consegue olhar para Jesus, ela consegue ter relacionamentos melhores, porque ela olha olho no olho. Mas ela estava na sinagoga. A questão é de que forma você vai reagir quando Jesus te chamar. Você pode viver mais 15 anos como um encurvado, ou decidir hoje: eu quero ter uma visão diferente. Talvez o que esteja deixando você encurvado possa ser um pecado, possa ser algo que você não abandona, possa ser a preocupação com as coisas da terra, que faz você apenas colocar suas forças na terra e não buscá-lo da forma que deveria, não valorizá-lo da forma que deveria. Só anote Hebreus capítulo 12. Versículo 1 ao 3 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do peso do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O que Jesus, ele fez na cruz, querido, por mim e por você, foi para que você não se cansasse e nem se desanimasse. Claro que no corpo você se cansa, mas no espírito você não pode andar cansado e desanimado, porque a Bíblia diz que Jesus na cruz, ele menosprezou a vergonha. Ele estava tão morto para si mesmo que ele não deu bola se ele era Deus ao mesmo tempo que era Jesus, se ele era poderoso, mas ele se entregou por amor de mim a você. E a Bíblia diz: já que vocês têm uma grande nuvem de testemunha, vocês são as testemunhas. Se desembarace de todo o pecado, daquilo que trava você, daquilo que tranca você de se desenvolver e deixar, quem sabe, de ser um encurvado.
mas corra com perseverança a carreira que está proposta. Deixa eu dizer para você, existe uma carreira proposta para cada um de vocês que estão aqui. E sabe o que eu acho maravilhoso na Bíblia? É que a Bíblia fala uma carreira proposta. Sabe o que significa proposta? Você aceita se você quer. Não é uma carreira imposta. Quando algo é imposto, você tem que aceitar e não pode escolher não aceitar. Não, existe uma carreira proposta. Ou seja, algo que eu proponho para você correr. Você quer? Não quer? Beleza, respeito você. Mas talvez a sua escolha vai fazer você continuar sendo um encurvado. Então você vê aqui nesse texto o desafio e a disponibilidade de correr uma carreira e correr com perseverança. Então o que temos aqui nesse texto? Aqui nesse texto nós temos uma nuvem de testemunhas, nós temos um pecado que deve ser desvencilhado, uma carreira que deve ser corrida com perseverança e que é uma carreira proposta, os olhos que devem estar em Jesus, porque Ele menosprezou a vergonha, morrendo na cruz, para que você não se canse e nem desanime. Então quem tem uma nuvem de testemunha, quem sai do pecado, quem está disposto a correr uma carreira proposta e olha para Jesus, não vai cansar e nem desanimar. Eu estou cansando e desanimando. Vamos olhar onde é que está o furo da coisa então. Amém? Tem uma nuvem de testemunha, livrem de tudo que te atrapalha e do pecado. Aqui pode ser um ponto que está travando você para não desanimar e não cansar. Se livrar do pecado, decidir abrir mão. Corra com perseverança a corrida que está proposta. É outro alerta para você não cansar. Eu vejo, querido, que se tem algo que tem desanimado e cansado muitas vezes, não é nem a questão do pecado, é a falta de disposição de correr a carreira que está proposta. E sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, existe uma grande diferença. Eu acho maravilhoso porque a Bíblia ela é perfeita, Deus é demais. Mas a Bíblia fala sobre uma corrida, a Bíblia não fala sobre uma cavalgada. Beleza? Agora, qual é a diferença de uma corrida para uma cavalgada? Porque às vezes a gente quer o melhor de Deus, mas a gente está cavalgando na terra. A gente não está tendo uma corrida com perseverança que foi proposta para mim e para você. Quantos já foram numa corrida de cavalo? Quantos já foram aqui? E quantos já viram uma cavalgada? A corrida que está proposta é algo muito mais intenso. Por quê? Porque é para nós viver uma corrida proposta com perseverança, mas com intensidade. Não é uma corrida com perseverança. É para ser as ganhas, é para colocar força, é para ir para derreter com tudo. É para olhar para as portas do inferno, querido, e ir para cima. Porque quanto mais você bloqueia o inferno, mais você se enche do céu. Mas não. A Bíblia diz para correr uma carreira e tem gente vivendo uma cavalgada. Como é que é uma cavalgada? Vamos lá, vou imitar a cavalgada. Quantos já ficaram ali na Borges, ali olhando a cavalgada e tal? Quando passa a cavalgada é o seguinte. Primeiro, que geralmente o cara que está cavalgando, ele não é fitness. Para começar a conversa. Está em cima do cavalo, o filho está ali, ele está piticó, 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 piticó. É verdade ou não é? E uma bandeira não sei quantos metros de altura e fazendo força aqui. E aí sai a vizinhança para a rua para olhar. Nunca cumprimentou, nunca viu na vida. Mas ele está ali, piticó, piticó. Ou o passinho do cavalo bem devagarinho, curtindo. Gaudério, gaúcho. A estância. E está ele ali. Numa cavalgada, você não tem pressa. Numa cavalgada, você não tem um foco. Numa cavalgada, você é o foco. As pessoas te cumprimentam, olha a tua bombacha, olha para você e diz assim, mas que crioulo que você tem? Tostado, baio, eu queria ter um bicho assim, esse é manga larga, mas butcher. Isso é uma cavalgada, todo mundo está ali.
Acho que é aquela cavalgada Seival que tem, que eles ficam não sei quantos dias, eles param e comem churrasco e botam os cavalos para descansar. É milho, é ração, é risada, chimarrão, nhenhenhen. Não tem foco, não sabe onde quer chegar. É cavalgada, é curtição, curtir. Tirei uns diazinhos aí, a aposentadoria feita. É nóis. Porque não tem foco, o foco na cavalgada é você. Porque a cavalgada, ela tem mais uma essência de desfile do que de foco. Agora a carreira, como é que é a carreira? A Bíblia diz para correr uma carreira, não uma cavalgada. E talvez se você está correndo uma cavalgada, você precisa se jogar aos pés de Jesus para experimentar algo diferente. Querido, a carreira, o jockey se prepara para subir em cima do cavalo. Eu já não ia poder ser jockey, me lasquei. E ele fica de joelhos em cima do cavalo, ele tem um foco. Ele não olha para o lado e sai com aquele cavalo. Chega a tocar terra para tudo que é lado. Ele não olha para o lado. Você já viu numa carreira o jockey está na carreira? Oi! Quem já viu? Não existe. Porque na carreira você tem foco. Então você não tem tempo para o egoísmo, não tem tempo para desvirtuar, porque você quer o foco, você quer alcançar no seu objetivo. Então na carreira você sobe em cima daquele cavalo, você mete o garrão nele e diz, vamos! O negócio pega, é joelhinho aqui, máximo 49 quilos. É verdade ou não é? Porque você tem foco, você sai de um lugar e você quer chegar em outro lugar. Agora a minha pergunta para você. Você está correndo uma carreira ou uma cavalgada? Você só está num desfile curtindo a vida aqui na terra como quem não quer nada. Agora eu já vou para a eternidade. Azar que o Joãozinho está vivendo uma vida desgranida. É nóis, não sou mais encurvado, ele que é? Azar para ele. Tem gente que vai precisar transicionar da cavalgada para a carreira. Deus nunca chamou você para desfilar. Deus chamou você para ter um foco, para se preparar, para alcançar o seu objetivo. E é você quem precisa decidir chegar lá. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você não é talvez o que os seus pais profetizaram sobre você. Talvez você é encurvado porque você está carregando uma palavra dos seus pais até hoje. Mas eu vim aqui para dizer para você que existe uma carreira proposta para você. De viver o propósito de Deus. De construir algo na eternidade, não apenas na terra. Algo que os homens não vão tirar de você, mas que vai chegar o dia da recompensa, em que você vai dizer, valeu a pena. É você que escolhe hoje deixar de ser um encurvado, para ser usado pelo Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, vamos para cima. Vamos falar de Jesus. Vamos abrir os nossos lábios e falar de Jesus. Certa vez trouxeram algumas crianças para Jesus e os discípulos ficaram mordidos e não queriam deixar as crianças se aproximar de Jesus. Jesus disse, olha, não embaraceis as crianças, deixai elas vir a mim, porque é delas o reino dos céus. Quem não se tornar semelhante a elas não pode herdar o reino dos céus. E sabe o que eu acho lindo? É que eu estava ali atrás no momento de oração hoje. Nós estávamos ali, estava uma roda de irmãos orando. E a Isabelle, minha filhada, filha do Mo, ela estava no meio de todo mundo. E ela estava ali. E fazia assim, irmãos. Mas sabe por que isso? Porque quem não se tornar como uma criança não vai herdar o reino dos céus. Porque uma criança, ela não tem vergonha, ela mostra o que ela é, independente do lugar que ela está. É sua decisão deixar de ser um encurvado e se jogar aos pés de Jesus. E o que eu falei semana passada está valendo para hoje, queridos. Se você sentir vontade de vir aqui na frente, jogar nos pés de Jesus, gritar, dançar, faça isso. Fuja do protocolo, não se preocupe. Ai, eu estou pensando, será que é coisa da minha cabeça? O que vão pensar? Não vão pensar nada. E se pensar, deixa pensar. Mas você precisa decidir. Deixar de ser um encurvado. E entender o que Jesus diz ao teu respeito, não o que os seus pais falaram ao seu respeito. Talvez um dia você ouviu uma palavra dos seus pais que amarrou você e você não conseguiu se desenvolver.
A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não é o que os homens dizem que você é o que Jesus disse que você é. É dessa palavra que você vive. Você não vive daquilo que o seu pai diz, você não vive daquilo que a cidade diz que você é, você não vive das críticas que as pessoas, você vive da palavra que sai da boca de Deus. Você é um escolhido. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa nova etapa como igreja, irmãos, agora eu descobri que eu vou ser papai de gêmeos, né? E eu estou muito feliz por isso. Mas sabe algo que tem incendiado o meu coração? A gente andou contando, acho que tem uns 9 bebezinhos para nascer. Se ano que vem, irmãos, ninguém ganhar ninguém para Jesus, a gente multiplica a igreja. Mas eu creio num tempo de muito desenvolvimento da igreja, muita gente nova. Mas eu tenho entendido, queridos, espiritualmente, que esse momento, que não apenas a minha esposa está grávida de gêmeos, mas a Vitória, o Igor, né? E outros bebês que estão para nascer, que realmente isso é um reflexo espiritual daquilo que Deus está fazendo na igreja. Eu creio nisso. E nós somos um corpo, vamos nos unir. Vamos ir adiante, não vamos desistir. Vamos nos desenvolver em Deus. Não esqueça que é sua escolha ser um encurvado ou não. Talvez você diga, mas você nem sabe por que eu sou um encurvado. Esse espírito de enfermidade me persegue porque eu nunca consegui ser curado. Jesus, ele pode fazer tudo o que você precisa, porque ele é poderoso demais. Nós vivemos em épocas e em dias em que a sociedade sofre com uma grande carência. E por causa dessa carência, ela acaba buscando aquilo que não vai suprir em vez de buscar Jesus. Essa semana eu e minha esposa, a gente esteve visitando um casal e a gente teve um momento muito especial de tomar um chimarrão com eles. E ele começou a compartilhar um pouco da história deles. E ele disse de todas as coisas que viveu, mas que teve um dia que ele estava na solidão. E o filho dele estava gemendo em febre. E ele, desesperado, não sabia o que fazer. Sozinho, separado, sem valores. E ele disse que ele começou a buscar Deus. E que aquele filho gemia de tão ruim que estava. E ele começou a buscar Deus e disse: Jesus, eu não sei nem orar. Eu não sei nem o que te falar. Mas por favor, tira a dor do meu filho e passa para mim. E quando ele terminou aquela oração, a criança não estava sentindo mais nada. Porque Jesus pode todas as coisas. Hoje é um homem de Deus que congrega aqui com a gente. Muito benção. Sabe por quê? Porque Jesus é o Jesus dos encurvados. Não tenha medo de ser um encurvado. Tenha medo de permanecer encurvado. Se você é um encurvado e se conscientizar que a sua visão é limitada, você vai se jogar aos pés de Jesus. Ele vai te chamar porque Ele te vê. E a sua vida não vai mais ser a mesma. Mas se você não der um passo de fé, se você não se posicionar, você vai estar limitado àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Vamos ficar de pé. Louvor pode subir. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos, por favor. É você e Jesus. O Jesus dos encurvados está aqui. É você e Ele. Talvez você está aqui nessa noite e você diz: será que é mesmo? Olha a idade que você tem. Talvez você tenha 20, 30, 40 anos.
Você viveu uma vida toda tentando fazer da forma que você achava que era melhor e não conseguiu. Talvez chegou aqui nessa noite frustrado. Eu quero dizer para você que Jesus, ele morreu na cruz. Ele menosprezou a vergonha. Ele colocou uma carreira para estar proposta diante de mim e de você. Uma nuvem de testemunha. Ele disse: estejam com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, para que em momento nenhum vocês venham se cansar e desanimar. Hebreus 12. Toma posse dessa palavra. É você e Jesus. Esse Jesus que nós pregamos, ele restaura famílias. Ele tira jovens da drogadição. Ele faz grandes coisas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele está aqui. Clame por Jesus. Não abra os seus olhos, adore o Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado. Nós te adoramos, Jesus.